Olá traders, eu sou Renan Raminelli, analista da 4XC, vou apresentar os insights diários do mercado para o dia 8 de novembro de 2024. Hoje, 8 de novembro, sexta-feira, primeiro dia após a decisão da taxa de juros do Fed, a última decisão de taxa de juros do Fed, que você pode encontrar aqui no Market Panorama, foi uma redução de juros em 25 pontos base. Então teve redução de juros nos Estados Unidos. Neste momento, vemos aqui no meio, na força relativa entre as moedas, que a moeda mais forte, mais à esquerda, é o Ien, seguida pelo dólar, e tem das moedas procíclicas, o Australian Dollar, como moeda mais fraca neste momento, iniciando aí a sexta-feira. E vale ressaltar que aqui ontem tivemos um movimento bastante forte no Ethereum. O Ethereum conseguiu subir bastante, fechou o dia aí numa alta de mais de 7%. Neste momento, o Ethereum vai sendo negociado próximo a 2.900 dólares. Ontem também, o Bitcoin renovou a sua máxima histórica, atingindo o valor próximo a 77 mil dólares. Neste momento, sendo negociado 75.900 dólares. Aqui, vemos um pouco mais abaixo, os índices norte-americanos. Os índices norte-americanos, no geral, fecharam em alta. O SP500 fechou em alta considerável, 0,74%. O Nasdaq, uma alta superior a 1,5%. E o Dow Jones fechou inalterado. Vejamos o que está acontecendo nos gráficos. Primeiro, com o gráfico do dólar, o WDO, mini dólar. Ontem o preço oscilou para cima e para baixo e fechou na mesma região. Aqui, de forma geral, com o aumento de juros no Brasil e redução de juros nos Estados Unidos, temos uma divergência de políticas monetárias. Isso significa que o dólar tende a estar enfraquecido perante ao real, no que tange aos juros. Então, dessa forma, poderemos ver aqui uma queda maior neste gráfico. O MACD vai decrescendo aqui o histograma, o ADX está com o DX- e DX+ se aproximando, indicando aí que o preço está pressionado para baixo. Já aqui nas majors, primeiro aqui com o euro-dólar iniciou essa sexta-feira em baixa, então no dia da eleição de Trump, após logo a confirmação da eleição de Trump, o dólar se fortaleceu, o euro-dólar caiu. Dia seguinte, teve um pullback, conforme eu falei na análise de ontem, um pullback, e hoje ele vai voltando a se fortalecer. Então, neste momento, vemos que o dólar segue forte, podendo voltar a testar o fundo da semana atual. Isso no euro-dólar. Já na libra com o dólar, a libra com o dólar caiu com força no decorrer dessa semana, encontrou suporte na média móvel exponencial de 200 períodos. Ontem teve uma alta e neste momento vai caindo. Então, na região das médias móveis, o preço volta a estender o movimento no sentido da tendência. E neste momento, a tendência vem favorecendo o dólar. Já aqui no dólar com o franco suíço, ele teve forte alta nessa semana, subiu com força, teve um pullback no dia de ontem e neste momento vai buscando aí uma retomada do movimento. De forma geral, o preço segue favorável ao dólar. Mesmo que tenha uma queda, a região das médias móveis é uma boa área de compra no dólar com o franco suíço. Aqui no dólar com o Ien, ele subiu muito forte anteontem, né? Subiu da região 150 e pouco para 154, ou seja, mais de 300 pips. Nessa quinta-feira vai e cai. Neste momento, ele está caindo novamente. Então, foi um movimento muito forte. Há espaço para uma correção maior aqui no dólar com o Ien. Ainda que o preço caia mais, ele deve voltar a subir. O dólar segue fortalecido perante suas principais rivais. Os índices americanos, aqui vemos, né,
Em primeiro, Dow Jones, no meio, o S&P 500 e, por último, o Nasdaq. Então, aqui, o Dow Jones, o S30, ele subiu com muita força nos últimos dias. O S&P 500 subiu também bastante e o Nasdaq também subiu. Índices americanos em forte alta, nada que sugere a baixa, não temos uma vela de reversão, nem um indicativo de pullback claro. Aqui, de forma geral, vemos um favorecimento dos mercados acionários americanos, porque tivemos 2 reduções consecutivas da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso, historicamente, leva o mercado acionário, os índices americanos, a um mercado de alta, a um ciclo bullish que tende a durar pelo menos meses, pelo menos meio ano. Então, o mercado americano está num novo ciclo de alta, que já vem de algum tempo e pode durar muito mais tempo. Aqui as criptomoedas. Primeiro aqui o Bitcoin. O Bitcoin, então, ontem ele oscilou para cima, para baixo, fechou mais ou menos próximo do mesmo valor, mas ainda assim fez um topo mais alto. Neste momento vai sendo negociado dentro do intervalo do dia anterior. Aqui o Bitcoin segue em clara tendência de alta, renovou a máxima histórica. Comprar nessa região é sábio? Na verdade, não. O melhor é aguardar um recuo para a região das médias móveis, voltar a comprar próximo às médias móveis, buscando uma extensão do movimento ascendente. Já aqui, o Ethereum finalmente fez alguma coisa, né? Ele subiu nessa semana 2 dias muito, saiu da área ali 2.400, está em 2.900, basicamente subiu 20% aí, né? Então o Ethereum subiu, conseguiu superar essa linha de resistência 2.820 que eu marquei há algum tempo e eu falei lá atrás, um fechamento acima de 2.820 pode acabar estimulando os compradores buscando esse rompimento rumo à área 4.000. O Ethereum já esteve nessa região e pode voltar para lá em breve. Já aqui as commodities, primeiro vemos aqui o petróleo. O petróleo eu tenho citado que é uma zona de resistência, 72,3 aproximadamente, 72,2, 72,3. O preço ontem dessa área ele caiu, encontrou suporte próximo à média móvel exponencial de 10 e 20 períodos, subiu, acabou encerrando o dia em certa alta ontem, volta a cair. Então aqui o petróleo está demonstrando certa indecisão, porque ele está próximo a uma zona de resistência e também está encontrando suporte nas médias móveis. Poderemos aqui ter um movimento de alta forte? Sim, principalmente se acontecer algum problema no Oriente Médio. Se tiver um agravamento da crise, do conflito, o petróleo pode subir bastante. Agora também, se não tiver um agravamento da crise, o petróleo pode continuar tendo as altas limitadas e voltar a ter mergulhos. E aqui, no caso, o ouro nessa semana, anteontem, caiu com muita força, caiu 2.750 para 2.650. Ontem, quinta-feira, ele acabou encontrando compradores, obviamente, após uma queda de $100, teve um pullback, voltou lá para a região 2.700, um pouco acima dela, e iniciou essa sexta-feira caindo novamente. Então, vemos que o ouro caiu neste momento, vai sendo negociado abaixo de 2.700, pode encontrar dificuldade em superar essa região. Vemos aqui que o DXY superou o DX+, e o MACD está decrescendo. Então, o ouro tem uma boa chance de continuar pressionado para baixo. Por quê? É o que está indicando o gráfico. O preço teve movimento direcional de baixa. Se teve uma mudança aí do comportamento dos grandes investidores, isso pode ser indicado por uma vela forte de queda. Então, neste momento, o que parece é que o ouro deve continuar pressionado para baixo. É o que temos para hoje, essa sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.